Por incrível que pareça, aqui é o texto meu. A Bíblia cristã, que deveria ser a biografia de Jesus e dos ensinamentos dele, acabou virando um apêndice do Velho Testamento. O Velho Testamento, que no fundo era obra privativa dos judeus, acabou ocupando mais 2/3 da Bíblia, ficando o Novo Testamento reduzido a uma pequena parte da Bíblia, completamente fora do contexto da missão de Jesus. E ainda, os textos de Paulo e Lucas, que não conheceram Jesus, predominaram sobre os textos dos apóstolos judeus, Mateus e João, que foram contemporâneos de Jesus. A religião judaica se fortaleceu sobrepondo-se aos evangelhos de Jesus. Apenas no Oriente e na Igreja Ortodoxa, os textos originais contemporâneos de Jesus se mantiveram intactos, né? A Igreja copiou os hábitos sacerdotais dos rabinos, como a batina, o incenso e o altar, e depois adotaram os costumes romanos, como o crisma, o carnaval e as festas religiosas. Toda essa caca do catolicismo foi copiada de romanos e de judeus, não tinha nada a ver com Jesus. Jesus não inventou nada disso, né? Então, tem que se separar o joio do trigo, né? Pelo amor de Deus. Os rituais, então, se tornaram simbólicos e suntuosos, só interpretados pelos padres. Os fatos históricos do cristianismo ficaram sendo propriedade da igreja e ocultos, não eram mais divulgados, né? Por isso, o nome de Jesus quase não aparece nos anais dos historiadores da humanidade, chegando-se a duvidar da sua existência. Os padres católicos colocaram Jesus em segundo plano, é Deus, Javé, que conta. O catolicismo virou uma obra judaica e não cristã, né? Depois instituiu-se o calendário gregoriano. Frei Dionísio errou os cálculos da data do nascimento de Jesus, que foi no ano 749 da fundação de Roma, e não no ano 753, como ficou acertado no início da era cristã. Esse esclarecimento está na obra Reportagens de Além-Túmulo, de Irmão X, psicografado por Chico Xavier. Sendo assim, Jesus teria vivido 37 anos e não 33, mas como 33 era um número simbólico para os judeus, não, tem que ser 33 anos. Percebem? Em 431, o Concílio de Éfeso estabeleceu que o Cristo era uma pessoa com duas naturezas, uma divina e outra humana, e que Maria era virgem antes e depois da concepção de Jesus. Isso foi o Concílio de Éfeso. 440, pela primeira vez, um bispo chamado Leão de Roma se auto-intitulou esse como o Papa definitivo, ou seja, o pai oficial da Igreja. A partir dali, tudo tinha que se reportar ao Papa. Ele centralizou todo o comando da Igreja no Vaticano, que começou ali a ser construído, né, a ser oficializado. Em 451, o Concílio de Calcedônia decretou que todas as almas vinham do céu e para lá voltavam após a morte. Quer dizer, não tinha reencarnação. E condenou os casamentos entre padres e os adeptos cristãos, criando aí uma casta sacerdotal diferente dos homens comuns. A partir daí, a população romana começou a empobrecer, tendo que sustentar um Estado nababesco, uma corte heráldica de príncipes e reis, e outra pastoral feita por padres que também não trabalhavam e viviam às custas dos impostos dos trabalhadores cristãos, e que enfraqueceu as fronteiras do império, permitindo a invasão do Império Romano por povos incultos da sua periferia. Em 452, Átila, rei dos hunos da Mesopotâmia, desfilou em Roma. 455, os vândalos nômades germanos também chegaram até Roma. Em 476, Roma caiu definitivamente, restando somente sua parte oriental
com sede em Constantinopla. Apesar disso, a igreja já era muito poderosa, acolheu e cooptou os bárbaros, dando a eles terras e nomeando reis e vassalos, disciplinando as normas de vida desses povos, que foram formando feudos, burgos e a escravidão dos mais pobres, todos pagadores de impostos. Aí firmou-se o regime feudal sob a égide da igreja, que fazia a divisão de poder entre os feudos. Em 553, o imperador Justiniano, influenciado por sua mulher Teodora, uma ex-meretriz, que não suportava acreditar que teria de pagar em outras vidas os excessos da sua vida devassa, convenceu o Papa a proibir essa crença nas igrejas católicas. Só em 553 que os cristãos deixaram de acreditar, ou melhor, foram proibidos de acreditar na reencarnação. Até então, a reencarnação era algo comum entre os cristãos. Em 610 surge o islamismo no Oriente e este começa a conquistar o Império Romano do Oriente até a tomada de Constantinopla em 1453, que aí se tornou islâmico. O Oriente se isolou do Ocidente, as religiões antigas, como o budismo e confucionismo, se estratificaram em redutos isolados, sem incorporar os ensinamentos de Jesus, sofrendo depois a influência do Islã. Em 750, Pipino o Breve nomeou Carlos Magno imperador na França, baseando-se num documento falso atribuído a Constantino, que outorgava para a Igreja o poder de nomear os imperadores. Era falso. O que era tido como assembleia popular no cristianismo primitivo para estudar as Escrituras, foi convertida em igreja como detentora de todo o poder do império. Em 787, um outro concílio em Nicéia estabelece a veneração das imagens e da cruz como símbolos do catolicismo, confirmados depois pelo Quarto Concílio de Constantinopla. Em 880, a Igreja assumiu novas posturas. Papas devassos, loucos e assassinos começaram a cobrar tributos por crimes forjados, instituindo taxas para a absolvição dos pecados. Isso começou em 880. A Europa estava enfraquecida pela fome, doenças e falta de perspectivas, como nós estamos hoje. No fim do primeiro milênio, o mundo estava em transição. Esperava-se, naquela época, a volta de Jesus naqueles tempos. Entre 1050 e 1300, houve um período de guerras entre os estados católicos e os imperadores pela posse de terras, para a cobrança de impostos, ocasionando o fortalecimento das cidades-estado, que mais tarde poriam fim ao período mais trevoso da Idade Média. Em 1088, o Papa Urbano II idealiza as cruzadas para recuperar as regiões dominadas pelo Islã e angariar fundo para as igrejas. Em 1099, o Sínodo de Clement Ferrand, na França, instituiu as cruzadas para recuperar a Palestina aos infiéis do Islã e buscar novas riquezas. Godofredo de Bouillon toma Jerusalém queimando todos os hereges. Olha o que a igreja começou a fazer, né? Em 1123, o Concílio de Latrão confirma o celibatarismo sacerdotal e o fortalecimento da disciplina eclesiástica. Em 1166, foi proibido, vejam como é que funciona o catolicismo. Em 1166, foi proibido o estudo da física, porque estava aumentando as fronteiras do conhecimento científico. Em 1179, o Concílio de Latrão II vetou o exercício da medicina e da advocacia pelo clero, rejeitando a usura e o lucro. Contrariamente, hoje,
O Vaticano tem até banco para arrecadar dinheiro. Olha a incoerência, né? Em 1182 surgiu a primeira Inquisição para descobrir os hereges infiltrados no catolicismo. Hereges eram aqueles médiuns que traziam revelações para o povo, né? Eram tidos como bruxos. Né? Aí, os progressos das ciências questionavam as verdades religiosas, começou a separar a religião da ciência, né? De forma ainda oculta, mas começou a distanciar. Em 1188, o Papa Inocêncio III instituiu as taxas sagradas para a absolvição dos pecados e oficializou a perseguição aos judeus, considerados agora hereges por não aceitar Jesus como Salvador. Olha, começou a incoerência, né? O Velho Testamento, que era judeu, foi incorporado no catolicismo, mas o próprio catolicismo começou a perseguir os judeus, que eram donos do Velho Testamento. Agora eram hereges, porque não aceitavam Jesus como Salvador. Olha a loucura para ganhar dinheiro, para tomar poder. Como o catolicismo se contorceu e distorceu para ocupar todo o poder e dominar a humanidade. Em 1209, esse mesmo Papa Inocêncio se humilhou diante de Francisco de Assis, que é o Chico Xavier, no Vaticano, numa atitude hipócrita para agradar o povo que admirava o doce Francisco. Então, veja a hipocrisia como funcionava, né? Ao mesmo tempo que queria poder, o Papa convidou o Francisco de Assis ao Vaticano e se ajoelhou aos pés dele no Vaticano, porque o cristianismo pregado por Francisco de Assis já havia retomado todos os cristãos do povo simples para a mensagem de Jesus, que era totalmente fora do catolicismo. Né? Em 1215, o Concílio de Latrão VI declarou verdadeira a existência dos demônios, que, embora criados por Deus, tornaram-se maus pela própria vontade. Este concílio também instituiu uma nova cruzada para libertar o Santo Sepulcro, em Jerusalém. Instituiu a transubstanciação, ou a profissão de fé na Eucaristia. Ou seja, Deus não está mais presente no espírito da criatura, ele está presente na Eucaristia, na hóstia consagrada, que só os padres podiam consagrar. Né? A gente não sabe essa simbologia toda, mas aqui estamos tentando explicar. Né? E a obrigação da confissão e da comunhão. Assim, a igreja ficava sabendo os pecados mais comuns e atribuir preço para a sua absolvição. Né? Para isso que criaram a confissão, para descobrir as cacas que os homens fazem e que não tem nada de errado, é humano. Né? Em 1227, o Papa Gregório instituiu o Santo Ofício e começou a perseguir os críticos da igreja. A confissão se tornou um meio de obter confissão dos hereges também, não só dos pecados, mas daqueles que contestavam a igreja. Em 1305, o Papa Clemente desvinculou o poder espiritual e permanente da igreja do poder temporal e material do Estado, separando a religião do Estado. Em 1311, o Concílio de Viena suprimiu a ordem dos franciscanos, do Francisquinho de Assis, e condenou o frei Pedro Olivi, que era franciscano, por admitir no ser humano um corpo intermediário entre o espírito e o corpo. Olha como aboliram a ideia de espírito como intermediário entre a alma e o corpo. Né? Em 1380, a Igreja proibiu o estudo da química e da biologia,
condenando um médico judeu chamado Versúlio, que estudava medicina por meio da dissecação de cadáveres, descobrindo que não faltava ao homem uma costela, portanto, não podia ser Eva descendente de Adão. Olha as confusões que a igreja foi criando, né? A ciência distanciou-se da religião, tal qual já havia se distanciado do Estado. Em 1414 e 1418, o Concílio de Constança condenou a doutrina de John Hus, Kardec, né? John Wycliffe e Jerônimo de Praga, precursores de Lutero. Em 1464, a Igreja instituiu o carnaval, os cursos e as procissões, como forma de abrandar a truculência das suas instituições. A partir de 1450, grandes descobertas começaram a dar forma ao renascimento cultural, redescobrindo os clássicos dos antigos gregos e romanos. Quer dizer, começou a ter outra fonte de renda que não as guerras, né? Em 1492, Colombo descobre a América, mas o continente descoberto por Colombo recebe o nome de América em homenagem a Américo Vespúcio, que era católico. Em 1516, Thomas More escreve a Utopia, inspirado por uma antevisão do paraíso. Era um médium que teve uma visão do que seria o mundo perfeito e escreveu a sua Utopia, uma obra mediúnica. Em 1517, Lutero descobriu que o documento atribuído a Constantino para nomear reis e imperadores era falso, invalidando as nomeações papais. Revoltou-se também com a cobrança das taxas sagradas, que perdoava pecados, que era um absurdo a igreja perdoar pecado. Quem perdoa pecado é a consciência da criatura, não é ninguém. Tá? As nações que abraçaram o protestantismo, geralmente germânicas, se associaram às ciências e iniciaram um ciclo de progresso material que perdura até nossos dias. Enquanto os países católicos, geralmente latinos, ainda amargam a influência nefasta do controle religioso. Isso vai longe, gente. O estudo que eu fiz aqui é muito extenso, é muito grande. Não sei se vale a pena a gente detalhar tanto, mas aqui tem um concílio importante. No século XVI, entre 1545 e 1563, o Concílio de Trento, que durou todos esses anos, mais de 10 anos, tentou amenizar a devassidão do clero, confirmando o celibatarismo, dando aos papas o título de vigários do Cristo. Quando Emmanuel escreveu A Caminho da Luz, ele pegou esse título, Vigários do Cristo, transformou isso em algorismo romanos e descobriu que a palavra vigário, VIG, é 600. Cristo, CR, era 100. E as palavras as palavras de Cristo tinham 6 vezes o número 1. Então, ele descobriu que o título Vigários do Cristo formava o número 666. E Emmanuel diz que é o número do anticristo, a própria Igreja Católica, que realmente contestou tudo aquilo que Jesus falou e fez. Né? E em nome dele, o que é pior. O principal intuito desse concílio foi evitar que a Igreja tivesse que manter os filhos dos padres e dividir os recursos das igrejas com descendentes deles. Publicamente, no entanto, esse pretexto era o de que a castidade determinava a superioridade moral dos padres, sendo sinônimo de pureza. E desse modo, os padres, por serem castos, eram puros e, portanto, os únicos com acesso ao divino. Então, toda revelação divina tinha que vir através da igreja. Fora da igreja não tem salvação. Olha a forma de tomar o poder.
né? Tira do homem o acesso a Deus, à divindade, aos espíritos superiores. Tudo tem que passar pela igreja. Assim, os padres eram superiores aos homens que praticavam o sexo e eram, portanto, impuros, não podendo interpretar as escrituras. Tirou-se a Bíblia do domínio público. A consequência disso foi atribuir ao sexo, criação divina, uma coisa impura, criando um conflito existencial para os homens e para o clero também. Assim, ou se tinha uma vida sexual normal, mas se era impuro, ou se anulava o sexo para se elevar espiritualmente. Um drama que aflige as consciências humanas até hoje. Até hoje ninguém sabe o que é melhor, né? Fique ou cai na devassidão, que é um extremo diferente da castidade, e não sabe mais o meio termo do sexo responsável, né? Esse é o grande drama da humanidade hoje, é questão sexual. E a outra é a do dinheiro, como a gente vai ver. Esse concílio de Trento também condenou a reforma luterana, reafirmou o pecado original, o batismo, os sacramentos, as missas, a invocação dos santos, a Eucaristia, purgatório e as indulgências. Quer dizer, sancionou tudo que a igreja queria. Além disso, além de confirmar, olha aqui outra coisa terrível que esse concílio instituiu. Esse aqui é para a gente analisar com muito carinho, né? Com muita segurança. Além de confirmar os 10 mandamentos, o Concílio de Trento listou o que eram considerados esses 10 mandamentos, são os pecados capitais. Aí a igreja listou os pecados contra o catolicismo, contra a igreja, que eram considerados pecados veniais, mas eram pecados. E esses pecados, de acordo com a sua intensidade, levavam a pessoa para o inferno ou para o céu, dependendo do julgamento que a igreja fazia. Olha aqui, que coisa terrível que instituiu esse concílio. Aí, vamos aos pecados contra a igreja. Primeiro, a gula. A gula, por exemplo, foi tida como pecado para evitar que um povo faminto, como era o povo romano na época, causasse uma revolução contra a igreja. Não foi porque a gula é pecado. A gula só prejudica a própria pessoa. O que a igreja tem a ver com isso? Nada, né? A inveja foi considerada pecado também pela igreja. Por quê? Porque a inveja foi condenada para abafar a insatisfação das criaturas com a situação de penúria em que a população vivia frente à corte e ao clero. Então não pode invejar. Isso aqui é regra da igreja, é regra divina, ninguém pode cobiçar o que é do padre ou o que é da corte. Pobre tem que ser pobre e acabou. Não pode ter inveja. Ora, a inveja é um sentimento natural de indignação da pessoa ver o outro enriquecer com facilidade, sem trabalhar, e ele ter que camelar a vida inteira para sobreviver. Então a inveja é justa nesse sentido, né? Outro pecado considerado pela igreja, a ira. A ira foi condenada para esconder a revolta do povo frente à indignação contra a dominação e a subserviência. Quer dizer, você não pode se revoltar contra essa situação. Não pode invejar e também não pode se revoltar. Caladinho, boca fechada. Obedece ou morre. Ou crê ou morre. Foi isso que a igreja fez. Outro pecado contra a igreja, a luxúria. A luxúria foi condenada para justificar a superioridade da castidade e a pureza sacerdotal, dando ao clero poder sobre as almas e explicar as causas do sofrimento das criaturas. Quer dizer, só a igreja podia dizer por que a pessoa está sofrendo, de acordo com o interesse da igreja.
Então a pessoa não tinha direito de saber as causas do próprio sofrimento por ela mesma. Só a igreja podia dizer por que ela estava sofrendo. Então, são umas coisas malucas, mas que a gente acredita até hoje. Tem gente que sofre no inferno por causa desses pecados que, na realidade, não são pecados. Está cheio de gente com sentimento de culpa por coisa que não tem culpa nenhuma. É uma aberração isso. Então, nós ainda temos esses conflitos. Por isso que a gente fala, existe um conflito entre a religião e a consciência, que é o nosso tema. Não é possível uma pessoa que tem consciência da realidade, que tem senso crítico, acreditar que essas bobagens são pecados, que vai para o inferno por causa disso, que tem que pagar a taxa para ser absolvido desses supostos pecados, que não são pecados, são sentimentos naturais do ser humano frente a uma realidade que ele não se conforma. O orgulho é outro problema, né? O orgulho foi condenado porque servia para anular todo o mérito da criatura pelo esforço de progresso que ela fazia para melhorar de vida, se sobressair na sociedade, sobreviver na sociedade. Então, o orgulho não pode ser pecado. É uma satisfação íntima que a pessoa tem por ter feito algo proveitoso, produtivo, tanto para ela quanto para os outros. É um motivo de orgulho. O orgulho é um motivo justo de satisfação pessoal. Não pode ser considerado um vício, uma coisa equivocada, errada, um pecado. De jeito nenhum. Né? Vejam bem onde eu estou me metendo, gente. Ainda bem que eu tenho pouco tempo de vida e pouco importa. Né? Então ninguém podia exaltar a própria virtude, seu orgulho. Poxa, se eu fiz algo de bom, eu não tenho direito de usufruir do benefício da minha boa obra? Caramba! Outra coisa considerado pecado, a usura. Ou seja, guardar dinheiro, fazer poupança, é pecado. Olha que absurdo. A usura foi condenada baseada no fato de que Jesus expulsou os vendilhões do templo, sugerindo uma condenação à posse do dinheiro, à poupança e ao investimento, que são as grandes alavancas do progresso humano. A igreja não queria que ninguém ficasse rico, que ninguém tivesse uma vida melhor, porque perdia o controle sobre ela. O povo tem que ser pobre e ignorante para ela poder dominar. E até hoje é assim. Todas as formas de poder que a gente conhece querem o povo na ignorância e na miséria, que é a forma que tem para controlar, dominar e explorar, cobrando impostos. Se eu for preso amanhã, vocês rezem por mim, pelo menos isso. Para os protestantes, no entanto, as coisas do espírito vêm de graça e devem ser dadas de graça. Mas o progresso material depende do esforço e construção de riqueza, devendo ser valorizado. Isso só se consegue quando a pessoa se sente realizada, feliz por ter crescido, por ter melhorado de vida. Não faz sentido a pessoa melhorar de vida e não ter nenhuma satisfação por isso. Né? Muito bem. Em 1600, Giordano Bruno foi condenado por estudar astronomia, confirmando as teorias heliocêntricas. Até ali, a Terra era o centro de tudo. Em 1633, Urbano VII condena Galileu Galilei por confirmar as teorias de Copérnico, mas a Inquisição obriga eles a renegá-las. Ele faz isso para salvar a própria pele. Em 1655, essas daqui são interessantes. Em 1655, um judeu chamado Isaac, judeu, né, foi condenado por afirmar que os humanos
Sendo filhos todos de Adão e Eva, segundo a Bíblia, então todos são filhos do mesmo pai, ou seja, toda a humanidade descende dos judeus, não justificando a perseguição movida a eles pela igreja. Com muita razão, né? Os médiuns que ousavam descrever a vida espiritual e as origens dos homens eram considerados bruxos e queimados em praça pública. Atualmente, a igreja se modificou, graças a Deus, né? E estão revendo todos esses atos. Então, nós não podemos condenar a igreja atual e compará-la com a igreja que houve durante a Idade Média, porque elas são bem diferentes hoje. Mudou muito. Você pega o Papa Francisco aí, né? É um cara boa vida, né? Muito legal. Então, a gente vê como a Idade Média deturpou muito, apesar de ter passado, esses traumas de consciência persistem até hoje. Haja psicólogo, haja psiquiatra, haja remédio para tirar a alma desses sentimentos de culpa que a igreja incutiu nos homens durante a Idade Média e que, através das reencarnações, perduram em muitos de nós até hoje. É muito difícil romper com esses condicionamentos religiosos que foram incutidos em nós por mais de 1000 anos que a igreja dominou a humanidade.